o slide? Pode compartilhar. Se você quiser, pode compartilhar. Uhum. Então, hoje, só para aqui brevemente introdução, né, para os colegas que estão aqui presentes na sala conosco aqui hoje, nós vamos agora, a partir de agora e durante nossos próximos 5 encontros, nós vamos estar estudando algumas experiências concretas, né, que foram registradas de empresas transnacionais em países terceiros para onde elas se dirigem, né? A maioria desses países, se não todos, né, são países do hemisfério sul, né? E, inclusive, o Brasil faz parte aí, né, da nossa leitura. E só lembrando que o estudo dessas experiências históricas, qual é o sentido disso, né? É tentar encontrar regularidades nas ações das empresas transnacionais, no modo como elas se relacionam com os Estados-nações, ou com os países, ou com os governos, ou com os povos daqueles países para onde elas se dirigem, né? Lembrando também que, como eu comentei aqui, a gente só conhece verdadeiramente a natureza de uma relação a partir do momento que a gente coloca aquela relação à prova, né? E esse colocar à prova significa no momento em que há um conflito de interesses, como é que esses conflitos de interesses costumam ser resolvidos, né? Então, esse é o propósito. Os textos que nós vamos trabalhar, mais ou menos, eles vão falar sobre isso, e a gente pretende, então, tornar esse nosso estudo aqui produtivo nesse sentido. Então, hoje, a nossa primeira experiência é com a Companhia das Índias Orientais, né, uma companhia britânica que operou na Índia entre os séculos 17 e 18, né? Algum de vocês talvez pudesse pensar assim, mas vale a pena nós estudarmos uma empresa que operou internacionalmente, ainda que uma grande empresa, porque essa empresa foi uma grande empresa, né? Mas vale a pena estudar isso, uma empresa que operava, que atuava no século XVII, no século XVIII? Bom, eu vou mostrar um livro para vocês aqui, ó. O título é esse, ó, A Corporação que Mudou o Mundo. Embaixo, eu acho que não vai dar talvez para vocês verem, tem um subtítulo ali, ó. Eu não sei se vocês conseguem ler, mas ali está escrito: como a corporação, como a Companhia das Índias Orientais moldou a multinacional moderna. É o subtítulo do livro. Agora você vai me perguntar, mas espera aí, professor, esse livro aí é um livro que foi escrito no século XIX, século XVIII, então vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, porque ele data, a publicação original dele lá em cima, ó, publicação original, não sei se está dando para ver, é de 2006. No Brasil, ele saiu em 2012, a tradução e a edição dele. Esse autor aqui é Nick Robbins, né? Nick Robbins é um inglês. E por que eu estou mostrando isso? Simplesmente para dizer para vocês que a Companhia das Índias Orientais, ela ainda é estudada hoje na Europa, na Inglaterra. Aqui é um autor inglês falando de uma experiência de uma empresa inglesa, né? Publicado em 2012 no Brasil, em 2006 lá na Inglaterra. Portanto, nos dois casos, século XXI, né? Então, o nosso objetivo aqui, evidentemente, que nós vamos perceber à medida que vocês forem apresentando o trabalho, que essa companhia tem diferenças da companhia de hoje. Mas nós vamos pontuando as diferenças, etc., e vamos podendo entender tudo que a gente precisa entender dessa experiência histórica aqui. Então é isso, eu passo a palavra então para vocês. Por gentileza, podem dar início. Tá bom, prof. Eu vou começar, Carol, tá? Pode passar, Mari.
Deixa eu ver se foi. Passou ou não? Não, aqui não. Aí, foi. Pior que aqui não, ainda não foi. Não foi? Ai, meu Deus. Aqui foi, tá? Agora foi, agora pra foi. mim passou. Tá, então a gente vai falar, né, sobre a Companhia das Índias Orientais. Ela surgiu no século XVII, em 1600, por meio de uma carta de privilégios da Rainha Elizabeth, que concedia o monopólio do comércio com as Índias Orientais, e esse monopólio ele era renovável. Então, essa empresa era tipicamente comercial e não capitalista, e no princípio eles buscavam manter uma política corporativa em que não eles se envolvessem apenas em negócios pacíficos, não interferindo politicamente. A base comercial dessa empresa era principalmente em bengalas, negociando algodão. Você pode passar, Mari? Desculpa. Passa sim. Então, como eu estava falando, os empregados buscavam manter a política corporativa que não se envolvessem na política local, se envolvessem apenas em negócios pacíficos. A base comercial era em bengalas, negociando algodão, seda e especiarias, principalmente comprando no Oriente e levando para a Inglaterra. Só que eles tinham essa política de não se envolver, né, na política local, se manter mais em negócios pacíficos, mas houveram diversos conflitos entre a empresa e o governo. Tiveram vários conflitos locais. Então, teve um conflito em específico que tiveram dois personagens principais, que eram o Siraj. É Siraj, professor, que fala? Na verdade, eu conheço os nomes indianos tanto quanto você, Carol. Então a gente pode ter liberdade de chamar do jeito que a gente quiser aqui, tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Então era o Siraj, que era o governador regional. Ele era conhecido por ser imaturo, teimoso, difícil de lidar, né? E o Robert Clive, que era um empregador da empresa, um empregado da empresa, que era bem ambicioso também, não era muito fácil de lidar, ele era mais estourado também. E o Siraj, que era o governador regional, ele se incomodava com as atividades da empresa no território dele. Por exemplo, a empresa reforçava o comércio deles em Calcutá sem pedir autorização para o Siraj. Então, esse tipo de coisa incomodava ele, né? Não pedia permissão dele. Sem falar também em casos como, por exemplo, ter refugiado, parece, né? Não tem nada que prove, mas parece que a empresa refugiou um funcionário corrupto que tinha se apropriado, na verdade, indevidamente, né? Roubado aproximadamente 20 milhões de rúpias. Eu fiz a conversão hoje, não sei se fiz certo, mas seria hoje aproximadamente R$1.460.000. Então, era bastante dinheiro. E esse tipo de coisa incomodava ele. E mesmo quando ele falava para os diretores lá de Londres e tudo mais, ele não sentia que a resposta era convincente. Então, ele planejou uma vingança contra a empresa. Ele juntou um exército de 50 mil homens e pegou os britânicos de surpresa. Como os britânicos estavam em minoria, houve um massacre, né, que perdeu o controle, o conflito e tudo mais. Até os guardas do Siraj já estavam tomando as próprias decisões. Eles deixavam os britânicos em uma cela muito quente, que ficou até conhecida como o Buraco Negro de Calcutá, porque diz que era uma cela sufocante, né, onde eles acabavam morrendo. E esse conflito, assim, inesperado, foi um prato cheio para a empresa querer se vingar do Siraj, que era o governador regional. Mas
esse foi um dos conflitos, mas não foi o único, né? Não foi só esse conflito que fez com que mudasse essa política de não intervenção, né? Então, tiveram outros conflitos que foram, por exemplo, a concorrência com as demais potências europeias preocupava muito os britânicos, que eles não queriam perder o monopólio, né, na região. Então, a concorrência com os franceses, principalmente, era uma ameaça aos negócios da empresa, já que eles não queriam perder esse tal monopólio que eles tinham. Teve também o declínio do Império Mogul, que tornou o ambiente instável e imprevisível e trazia riscos para a companhia, porque os diretores sabiam que se a empresa se envolvesse em conflitos locais, isso seria prejudicial aos negócios. Só que, ao mesmo tempo, era tentador para os administradores locais, porque eles viam uma forma de arrecadar mais dinheiro para a empresa ou até através de algumas formas de corrupção. Os diretores em Londres, eles, como eu comentei, eles sabiam que todo esse envolvimento seria prejudicial aos negócios da empresa. Só que como a comunicação era praticamente impossível, era muito difícil, não tinha como eles controlarem a situação de longe, né? Monitorar os empregados, os conflitos, não tinha como saber no que eles estavam se envolvendo. Então, com todos esses conflitos, uma das maiores preocupações dos britânicos era manter a carta patente, que a Ana Lu vai comentar agora, professor. Então, só fazendo um adendo com o que a Carol falou, a parte do declínio do Império, até hoje no texto eles comentam que é uma ameaça para as multinacionais, porque assim, a partir do momento que muda um governo, muda completamente a política e a instabilidade, o ambiente político fica instável. Então, até os dias de hoje, isso é considerado um problema e o texto aponta isso como um dos principais problemas. Então, continuando assim, como a falta de comunicação era muito grande, e em paralelo com as ameaças da época, principalmente com os franceses tentando conquistar também o mercado, o principal medo da companhia era perder essa tal da carta patente. Essa carta patente foi conquistada, foi muito difícil de conseguir, eles conseguiram no início de 1600, e ela que mantinha a credibilidade financeira da companhia. Ela dava a eles o monopólio estatuário sobre o comércio no Oriente e impediam que outros comerciantes atuassem na região. Por isso que era muito difícil dos franceses ou qualquer outra empresa entrar no mercado. Então, até o texto fala que a companhia, no final do século XVII, passou por uma crise, porque, por conta das suas vantagens, a inveja das outras empresas e das outras companhias e dos outros países era muito grande, né? Então, a coroa foi convencida, no final do século XVII, a dar o monopólio do comércio no Oriente para outra empresa. Mas isso acabou, a Companhia das Índias acabou convertendo a situação, eles acabaram conseguindo comprar grande parte da empresa. Então, o final do século XVII foi bem conturbado para eles acabaram passando por diversas crises, mas todas as situações que eles passaram, eles conseguiram converter. Outro ponto também que é importante falar que acabou gerando o conflito político foi a interação dos funcionários locais com os nativos, porque os funcionários foram para lá para trabalhar, mas eles acabaram vivendo a vida de um indiano, né? Eles aprenderam a língua, eles compartilhavam os prazeres locais, e muitos até chegaram a casar com mulheres indianas. Então, isso acabou sendo um problema, porque eles já estavam inseridos na sociedade, eles tinham um grau de sensibilidade com aquele povo da região. Então, diante dessa fusão de cultura, os empregados locais começaram a entender como funcionavam as Índias, como funcionava o sistema financeiro, como funcionava o comércio e como que funcionava o governo indiano, né? E um dos principais exemplos disso, eles entenderam tão bem que a questão financeira
Por exemplo, a questão financeira, os empregados tinham suas próprias contas com os mercadores, eles mesmos tiravam suas comissões, então eles sabiam com quem falar certo, e o controle, como a Carol falou, Londres não tinha um controle muito bom, porque a comunicação era muito difícil, então foi um período bem conturbado, e isso acabou prejudicando a empresa, porque eles acabaram perdendo dinheiro, bastante dinheiro, porque o dinheiro não era repassado para Londres, e sim os comerciantes os empregados locais acabavam pegando para eles, sem contar que manchava a reputação deles, tanto na Inglaterra, quanto com os governantes nas Índias, né? Todo mundo ficando sabendo da situação e tudo mais. Então, juntando essa interação com os nativos e a ambição da empresa de sempre conseguir novos negócios, o autor coloca que a companhia se dava através de 3 meios, que era a diplomacia, o suborno e a ameaça. Por exemplo, quando aparecia uma ameaça para a companhia, quando alguma empresa ou algum estado ameaçava fazer parte do comércio, eles acabavam subornando os governadores locais, e caso eles vissem que os governadores estavam cedendo, eles ameaçavam bloquear os portos, então eles tinham o controle da situação. A companhia já estava muito forte no país, tinha muito dinheiro e acabava subornando, acabava ameaçando. Então, o autor fala que a interação do governo e da companhia se dava por meio da diplomacia, do suborno e da ameaça, principalmente. Então, com todos esses pontos colocados, o clima estava instável para todo mundo. Tinha muita gente querendo entrar no mercado local, os diretores de Londres estavam buscando uma melhor solução para a empresa e tentando ganhar lucro em cima disso, e os governantes locais estavam muito seguros, porque eles estavam vendo que a empresa tinha muito privilégio e a empresa estava conseguindo manter esses privilégios, porque eles também tinham muito dinheiro e ameaçavam de diversas formas. Então, a única alternativa que a companhia se viu diante foi buscar uma maior interferência na política, porque os governantes eles eram muitos e eles viram os governantes como uma tal ameaça, e a única saída para isso foi através da guerra, né? Então, na última parte ali do primeiro estágio, ele até no texto chama a luta final de Clive e de Siraj, ou seja, da companhia e do governo, que eles marcaram a guerra, ele conta bastante disso, mas diversos imprevistos acabaram acontecendo e a companhia acabou saindo vitoriosa. Não pelas habilidades do Clive e da sua coragem militar, mas porque ele conseguiu diversas manobras políticas antes de batalha, ele conseguiu entrar em contato com as pessoas certas e acabou se aproveitando de algumas situações e se aliando com essas pessoas certas, né? E com isso ele conseguiu capturar e matar o Siraj, né, que era o governante principal, e como ele conseguiu pegar a pessoa mais importante, ele colocou no governo quem tivesse aliado com ele e quem estivesse do lado dos britânicos, ou seja, era um fantoche para a companhia, fazia tudo que a companhia quisesse. Então, até eu coloquei ali uma frase que eu achei bem interessante, que foi exatamente o final do primeiro estágio, que o Clive fala para os governantes de Londres: ou os príncipes do país devem, em grande maioria, ser dependentes de nós, ou nós ficamos totalmente dependentes deles. Então, o objetivo, como a Carol comentou, no começo da companhia, não era se intervir de forma política, era só ficar ali na forma mais pacífica possível, só que como a companhia estava crescendo, o comércio estava crescendo, eles se viram na obrigação de tomar medidas drásticas e acabar se interferindo na política local. Então, esse foi o primeiro estágio, que começou sem essa intervenção e acabou de forma forçada com essa intervenção na política local. Esse foi o primeiro estágio. Fim do primeiro estágio.
Agora acho que é com a Mari. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do segundo estágio em que se adentrou na companhia. Aqui ela vai se expandir cada vez mais e agora com grande controle político realmente sobre a Índia. Nessa parte, a companhia ela vai começar a colocar um político local contra o outro, além de se usar pelo fato de que a tecnologia militar dos britânicos seria um pouco superior, para declarar guerras, né, justificando-se pelo interesse britânico. Mas às vezes não era nem isso, mas sim interesses dos comandantes locais. Como até a Ana Lu comentou, as extorsões elas se tornaram muito comum. E no segundo estágio foi sendo cada vez pior, assim, digamos assim. Basicamente, o começo desse estágio, ele vai de 1750 até o final da companhia. E ele foi marcado por muitas guerras locais e anexações do território. Basicamente, eles controlavam quase todo o território durante esse período, né? E para isso eles tinham basicamente seu exército próprio. Na verdade, antes ele era como uma força de segurança, assim, mas com o passar dos anos, com o aumento do poder, muitas pessoas viram oportunidade de conseguirem riquezas, enfim, e se juntar na força de segurança da companhia. Então, eles chamam no texto, o autor até chama como seria um exército próprio mesmo da companhia, né? Que já tinha até milhares de homens. Outra questão levantada, que até a Ana Lu e até a Carol falaram um pouquinho sobre, foi o questionamento do porquê que os diretores em Londres não faziam nada em relação a esses problemas, né, para controlar essa situação. Bom, primeiro, que nem a Carol falou, as cartas demoravam muito para chegar, e até lá o conflito já tinha acabado, eles se justificavam, né? Além disso, o autor traz que eles não entendiam muito bem a política na Índia, então eles acabavam acreditando no que era dito para eles. Eles diziam também que o comércio deveria ser administrado pacificamente, mas ao mesmo tempo pensavam que as riquezas na Índia eram infinitas, então isso se tornou um problema. Eles até tentaram enviar uma comissão de supervisão para avaliar a situação, mas o navio acabou afundando antes de chegar lá. Assim, dois problemas principais surgem nesse estágio. O primeiro foi a preocupação do desenvolvimento de um sistema de administração, que tinha a ver mais ou menos em como cobrar os impostos da população local. Eles tinham um problema de como adotar um sistema britânico de administração em uma sociedade totalmente diferente, com estruturas de poder diferentes. Então, acabou não dando muito certo durante um tempo. E o segundo problema foram os altos custos que o poder político acaba trazendo, né? Tanto administrativos quanto de defesa, porque toda essa briga por território, ela acaba tendo um alto custo. E aí eles meio que fizeram o inverso, eles tentaram arrecadar mais dinheiro conquistando mais território, mas acabava sendo um problema, porque acabava gerando mais custos ainda, né? De defesa. Além de, claro, na corrupção, que acontecia entre os representantes locais da companhia, que tomava muito dinheiro realmente. Então, esses eram os dois problemas principais. Bom, é dito no texto também que, às vezes, a cultura local ela era levada em conta, como o fato de que alguns regulamentos da companhia, às vezes, eram traduzidos para o hindu, para os idiomas locais, né, na verdade, e para as leis muçulmanas, e as leis muçulmanas por inglês. Então, é o que ele traz, assim, mais ou menos das leis. Do outro lado, com o avanço da companhia, existe também as ambições políticas de próprios representantes na Inglaterra, que seriam os liberais, os utilitaristas e os evangélicos. Eles tentavam ir à Índia pela companhia, para tentar impor, né, seus ideais na população. Tanto que os próprios evangélicos eles foram proibidos durante muito tempo pela companhia de irem para a Índia, em razão dos diretores não quererem, dos representantes locais, né, enfim, não quererem se indispor com a população local, porque o trabalho que eles iriam fazer seria tipo missionário, né? Então eles não queriam se indispor ali. Acho que é isso. Bom, e na verdade, no finalzinho ali, eles acabam fazendo um lobby no parlamento e acabam conseguindo realmente irem à Índia para
para tentar fazer trabalho missionário, enfim. Bom, agora eu passo a vez para a Gabi. Tá, continuando. Então, apesar da ousadia e da brutalidade, né, em governar da companhia, ficou bem claro nos últimos anos que eles não eram capazes de lidar com vários territórios que eles tinham conseguido ao longo do período, né? E, ao mesmo tempo, as quedas comerciais na Europa levaram a empresa a apelar junto ao parlamento para ajuda financeira. Em 1773, tem a Lei Regulamentadora de 1773, que mais tarde fica conhecida como a Lei das Empresas das Índias Orientais. Essa lei restringiu o braço militar da companhia, ficando depois sob a alçada da coroa. Mas novas leis mais tarde voltaram a dar poder à companhia. Em 1857, se não me engano, tem uma rebelião indiana que fica conhecida como o Grande Motim. Esse Grande Motim foi resultado, pode-se dizer assim, da inércia e da incapacidade de controle da companhia e as atitudes dos comandantes britânicos, inflamada por teorias de superioridade racial e coisas do tipo, se tornou cada vez mais arbitrária. O que de fato desencadeou o motim foi o fato de que os novos cartuchos para os rifles que o exército usava eram engraxados com gordura de vaca, que era ofensivo para os hindus, então para a população indiana, principalmente, e também com gordura de porco, que era ofensivo para os muçulmanos. Então, os soldados revoltados por aqueles amigos que foram presos por se negarem a usar os rifles que eram engraxados com essas gorduras, mataram oficiais britânicos. Então, com a invasão do palácio, proclamaram eu não sei como fala o nome dele, acho que é Shah de Bahadur, alguma coisa assim, proclamaram ele imperador da dinastia Moghul restaurada. O governo britânico nacionalizou a companhia, tomando conta das suas posses indianas, dos poderes administrativos, das máquinas e forças armadas também. A companhia tentou se refazer durante alguns anos, vivendo à sombra da sua antiga gestão de comércio de chá para o governo, mas acabou por ser formalmente dissolvida no início de 1874. Acho que é isso. Ok, gente. Então, em primeiro lugar, né? Obrigado a vocês por essa apresentação. Eu acho que vocês, mais ou menos, conseguiram aí transitar pelo texto desde o início até o final, né? Começando lá pela introdução e foram praticamente ao final. Eu acho que tudo que vocês falaram está presente aí no texto direitinho, né? Não houve nada que fugisse aquilo que é apresentado pelo autor. Mas eu queria perguntar aqui para os demais colegas que estão aqui hoje na sala com a gente, se vocês gostariam de fazer algum questionamento, alguma pergunta, antes que eu possa falar alguma coisa a respeito do texto, fazer alguma consideração aqui. Algum colega gostaria de fazer alguma pergunta, alguma questão ficou nebulosa, alguma coisa que não ficou claro? Não? Bom, então isso aí já é um bom sinal, né? Porque significa, se isso não for aí uma colaboração, né? Em que todos não vão perguntar, ninguém vai perguntar para ninguém, é um bom sinal, porque significa que a apresentação conseguiu transmitir um pouco dessa experiência da Companhia Britânica. Mas, assim, eu gostaria de fazer alguns comentários aqui, muito mais no sentido, assim, de tentar
inclusive, resgatar um pouco do que vocês falaram e tentar enriquecer, né, enriquecer um pouco aí isso que foi falado. Então, veja, uma coisa importante, eu considero, que quando a gente vai falar desse caso, né, seria interessante a gente tentar colocar a experiência dessa empresa no contexto em que ela se encontrava, no contexto histórico, né? Então, a gente falou que essa empresa, vocês viram aí, que ela operou lá na Índia entre os séculos 17 e 18. O que esse período histórico, ao que esse período histórico remete vocês? Alguma coisa em especial? Então, ó, esse período, normalmente, ele é identificado como a fase inicial de desenvolvimento do capitalismo. Era uma fase em que as empresas, né, as relações capitalistas, elas se formavam na Inglaterra, e essas empresas, tipicamente capitalistas, elas eram estimuladas a produzir graças exatamente à expansão comercial. Então, esse período aí, ele na literatura, muitas vezes vocês vão encontrar, inclusive, muitos autores referindo-se a ele como mercantilismo, né? Lembrando que nós já falamos sobre isso e nós dissemos que mercantilismo não é um modo de produção. Mercantilismo é uma expressão que vem de mercantil, e mercantil significa comercial. Então, se a gente quiser, a gente pode chamar o mercantilismo de comercialismo, porque é exatamente a mesma coisa. E esse nome, mercantilismo, ele diz o seguinte, que é um período do capitalismo em que o motor que promovia a expansão da economia era a atividade comercial. Isso muda a partir da Revolução Industrial, quando é a produção industrial que vai forçar o comércio a ir para frente, para encontrar mercados onde possa vender cada vez uma quantidade maior de produtos que saíam das fábricas. Bom, então esse período mercantilista, ele é marcado por uma expansão da Europa em direção aos demais continentes, em direção aos demais continentes. E a Ásia é apenas um deles, né? Os europeus vão chegar à Ásia, os europeus vão chegar à África, os europeus vão chegar à América. O propósito disso está escrito aqui no texto. Isso é muito importante para a gente entender a companhia. O autor vai dizer para nós, na introdução, né, ele diz o seguinte, ó, durante o período colonial, que é esse período aí, que na verdade, período colonial é uma expressão esquisita de falar, porque enfim, não nos remete a única coisa que nos remete é um período em que havia colonização, né? Durante o período colonial, o que motivou os poderes ocidentais significam os europeus, a estabelecer as esferas de influência em locais mais pobres do mundo foi a atração pelos lucros, tanto quanto o desejo de controle político, mesmo se a conquista não fosse sempre feita através de estruturas corporativas formais. Os espanhóis e portugueses conquistaram grande parte da América em busca de ouro. A colonização da América do Norte e a expulsão dos povos nativos também se deveram parcialmente ao comércio, tendo a Hudson Bay Company, incorporada à Inglaterra em 1670, desempenhado um papel crucial no desenvolvimento do moderno Canadá. E os mares em torno da Ásia e África, os mercadores e empresas europeias competiam ferozmente e, em geral, por meio de guerra aberta pelo controle das redes de comércio. Então, é importante contextualizar, porque essa época é uma época em que os europeus, né, graças aos avanços que eles tiveram do ponto de vista econômico,
durante os últimos, ali, pelo menos os 2 últimos séculos da Idade Média, né? Então eles estão vivendo um período de grande expansão e o comércio parece que reflete o poder nessa época. O comércio reflete o poder. E por que essa ideia do comércio é importante? Porque o comércio gerava ganho comercial, que era materializado em metais preciosos, especialmente no ouro. Quando Portugal chega Portugal e Espanha, principalmente a Espanha, chega à América e logo encontra jazidas de ouro, e muito ouro, e que eles começam a remeter para a Europa, os espanhóis podiam tudo, né? Os espanhóis podiam tudo, porque eles tinham exatamente um instrumento, um meio que era exigido para poder alcançar tudo, absolutamente tudo, sem esquecer que o ouro também era o instrumento de mobilização de exércitos, né? Então, esse é o espírito que nós estamos vivendo aqui nesse século 17 e 18. Inclusive, o autor diz aí que haviam duas percepções na Europa, né? Uma, segundo, será que eles eram bons selvagens ou será que eles eram, na verdade, bárbaros? Enfim, e prevaleceu essa visão de que eram povos que precisavam ser civilizados, né? Inclusive, muitos desses casos aí dos séculos 17 e 18, nós sabemos que foram acompanhados também pela Igreja Católica, né? Porque ela dizia que levava também o conhecimento da palavra, das escrituras lá, da palavra e tudo mais para esses povos bárbaros, né? Então, isso é um detalhe muito importante. Agora, olha só, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Essa companhia, nessa época, ela era diferente do que nós estamos acostumados a ver hoje. Porque essas companhias aí, elas possuíam as Forças Armadas. Ela era não apenas uma empresa, mas era uma empresa que também detinha um exército. Bom, o empreendimento devia ser caro. E essa empresa é uma das primeiras empresas na forma de empresa acionária da história. Os proprietários eram privados, eram comerciantes, eram aristocratas, e também era comum o próprio rei ter parte de ações dessa empresa. A própria monarquia. Então, esses caras mobilizavam muitos recursos. E a coisa precisava dar certo, né? E esse precisava dar certo ficava muito claro na hora que a gente percebe que eles iam armados nessas expedições. Veja, a gente quando vai em algum lugar armado, é porque já existe alguma intenção aqui nesse negócio. Significa o seguinte, ó, eu vou para resolver o caso. Se não der para resolver por bem, eu resolvo por mal, né? Vai na arma, né? Inclusive, o autor do texto diz para nós, aí, numa determinada página, ele menciona lá que os europeus geralmente tinham, os ingleses principalmente, tinham 3 meios de relacionamento com os asiáticos, com os indianos em particular. Tá aí no texto, ele fala diplomacia, não é isso? Suborno e agressão. Ele chama aqui de ameaça de guerra, mas a gente viu no texto que não é ameaça só, não. Matam mesmo, né? Então é guerra mesmo. Então, ou é agressão, ou não, pela ordem, ou é diplomacia, né? Você tenta convencer, ou suborna, ou força. E, professor, só um comentário, e isso dá para ver o texto inteiro, assim, o texto inteiro é suborno, ou é ameaça, fechar portos e dar suborno para o rei tentar pagar os governantes, então sempre mostra essa ameaça, esse suborno da companhia, né? E outro comentário só que eu ia fazer, essa carta patente realmente dava também o direito deles explorarem o ouro na região. Eu acho que era só para eles, né, também esse direito. Essa carta patente ou carta real, enfim, as pessoas às vezes mudam um pouquinho o nome, é uma carta que concedia a eles o monopólio, na verdade, né?
de negociar, pelo menos em nome da Inglaterra, só tinha essa companhia. Eram os únicos que podiam negociar com em nome da Inglaterra na Índia, né? E a gente vai voltar um pouquinho a essa questão do suborno, porque ela é muito importante para a gente aqui, para o nosso contexto aqui da nossa discussão. Mas então eu queria deixar claro o espírito da época e o fato de que essa empresa vai armada. Isso o autor não fala no texto, mas significa mais ou menos o seguinte: olha, nós vamos conseguir, custe o que custar, os nossos objetivos. Não é isso? Por que eu estou falando isso? Porque o autor vai defender aí nesse texto, a mesma coisa depois vai acontecer no texto lá da África do Sul, mas lá a gente fala depois. O autor vai defender nesse texto que a empresa não controlava o pessoal da companhia lá na Índia. Aí você pensa assim, bom, século XVII, século XVIII, com certeza era complicado as comunicações, não era um troço fácil, né? Agora, veja só, esses empregados e a própria companhia, eles saíam de Londres com um propósito. Vocês estão armados, vão para lá, e bate um papo lá, e se os indianos não gostarem muito de vocês, volta para casa. Será que eles receberam uma ordem dessa, hein? Vão lá, gente, bate um papo, inclusive, se possível, aprenda, inclusive, a língua deles, né? Convidem eles para vir passear na Inglaterra, traga alguns. Então, certamente, quando você arma né, esses tripulantes aí que vão viajar, tem que saber o que eles estão indo fazer. Nosso propósito é esse. Portugal, Espanha, conseguiram muita riqueza em continentes terceiros, nós vamos também fazer a mesma coisa em outro continente. Vamos para lá, porque provavelmente tem gente muito rica. E o propósito era esse. Então, eu acho que não precisa da companhia controlar, não. Os caras sabiam o que tinha que fazer, né? E o Robert Clive, isso aqui é um outro aspecto desse não controlava. Porque, veja, esse Robert Clive ele foi denunciado na própria Inglaterra como sendo um carniceiro. É uma espécie de Pinochet da época, um carniceiro, né? Mas o que acontece? Olha só o que acontece aqui na página 48. Surge um novo conflito entre os indianos, lá o povo indiano e os seus líderes e a companhia, com o tal do Mir Kazim, né? E olha só o que ele diz aqui, ó. Mais uma vez, os interesses consideráveis da multinacional em Bengala estavam ameaçados. Ao ouvir as notícias, os diretores de Londres, em pânico, optaram por uma solução de curto prazo para o problema, deixando de lado a suposta má conduta de Clive e, sem dar a ele nenhuma instrução precisa, enviaram-no de volta a Bengala para resolver a confusão. Então, veja bem, eu não sei. É porque esses textos aqui a gente não pode ler como se fosse romance, né, gente? E os textos que vocês estão lendo também para a monografia de vocês também. Porque às vezes o autor fala nas entrelinhas. Às vezes o cara não pode dizer umas coisas, ele fala de um jeito diferente, né? E esse cara está dizendo claramente aqui para a gente, olha, os ingleses sabiam o que estava acontecendo na Índia. E eles sabiam que eles tinham um carniceiro chamado Robert Clive, que resolvia o problema. Matava, mas resolvia. Então a companhia enfrentou um problema na Índia. O que eles fazem? Manda o carniceiro para lá, de volta, que já tinha sido chamado a Londres. Exatamente porque ele foi acusado de praticar muita violência, etc, etc. Chamaram ele de volta, tiraram ele do controle da companhia. Aí surge um novo conflito. A companhia tem dificuldade, o diretor que estava lá agora não era tão especializado, né, tão violento quanto o Clive, estavam com dificuldade, então eles vão e chamam o Robert Clive e mandam ele para lá. E o texto diz aqui que nem dá notícia para ele, nem dá orientação para ele, não precisa, né? Tem um conflito lá, vai lá resolver. Ponto.
Então, eu tenho muitas dúvidas aqui nesse texto aqui, e eu, pelo menos, tenho elementos para acreditar que, na verdade, a companhia trabalhou lá na Índia de acordo com o propósito dos seus donos. Né? Professor, mas Oi. ele diz que o Clive venceu, assim, né? Não através da força, assim, ele venceu pelos contatos que ele fez e ele se aproveitou de umas situações. Então, a senhora acredita que isso não é verdade? Que foi a base da guerra mesmo? Porque tem uma parte do texto que ele fala, ele venceu não pelos seus dons militares e tudo mais, ele venceu por conta dos seus aliados. Só num dos episódios aqui, Ana Lu, na página 48, no começo do penúltimo parágrafo, ele escreve assim, ó, exatamente quando o Clive voltou, né, e foi atuar nesse conflito. Diz aqui, ó, desta vez, Clive tomou cuidado para assegurar que o domínio sobre a província fosse incontestável. As forças de Mir Kazim foram destruídas. Não sei o que mais aqui, né? Então, veja, houve vários conflitos e assassinatos, mortes, né? Conflito bélico lá também, né? Então, sim, o uso da força parece que está presente no texto. Eu quero mais uma coisa, eu queria chamar a atenção aqui, antes da gente passar lá para o texto depois, que consta que os europeus eles tinham uma missão civilizatória. Então vamos dar uma olhadinha no que era a Índia. O texto fala, é o autor que fala para a gente aqui. O autor é britânico, né? Eu também gosto muito de mostrar quem é o autor. Esse é o texto, é o livro, né? Os Impérios do Lucro, né? E o autor ali, Daniel Litvin. E só para vocês terem uma ideia aqui, é consultor e escritor, tendo trabalhado como conselheiro em assuntos de políticas para Rio Tinto, uma multinacional do setor de mineração, onde traçou diretrizes sobre direitos humanos para os administradores da empresa. Antes atuou como correspondente na área de meio ambiente e recursos para The Economist. Em 98, ganhou o prêmio de jornalista financeiro Revelação do Ano da Wincott Foundation. Seu trabalho também foi selecionado para o prêmio da Fundação Greenpeace por melhor cobertura na área de negócios e o prêmio do Banco Mundial por ética em negócios internacionais. Formou-se com honras em antropologia e desenvolvimento pela London School of Economics e em filosofia política e economia pela Universidade de Oxford. Bom, então, quem está escrevendo para nós aqui é um londrino e um camarada que a gente não pode... O primeiro, ele é qualificadíssimo, né? O camarada é formado em antropologia, em filosofia, em economia. O camarada é altamente qualificado. Trabalhou para multinacional, né? Conhece o meio, né? E é ele quem está escrevendo aqui para a gente. E veja só o que ele diz sobre os bárbaros hindus, né? Diz aqui, ó, no primeiro contato com os mercadores ingleses, os moguls tinham mais razão para ter pena deles do que temê-los, pois o Império Mogul era mais poderoso, mais sofisticado e, de alguma maneira, mais avançado do ponto de vista artístico do que o Estado inglês do começo do século XVII. Na sequência, ele fala... Na verdade, os mercadores europeus, holandeses e ingleses, no início não conseguiram atrair o interesse dos moguls para nada, exceto barras de ouro, pois as mercadorias indianas eram superiores a qualquer coisa que os estrangeiros tinham a oferecer. Um recurso que os moguls não possuíam e que os ingleses tinham era uma marinha poderosa, e isso posteriormente provou ser decisivo na expansão da multinacional inglesa. Marinha significa as Forças Armadas, né? A sociedade do sul da Ásia, sob o reinado dos moguls, era
também avançada do ponto de vista econômico. Uma outra razão porque a conquista dos ingleses poderia ter parecido improvável na época. Embora a economia da região fosse predominantemente agrícola, como continua a ser, formava um centro para várias redes de comércio e pode ter congregado 1/4 da capacidade produtiva do mundo. 1/4 da capacidade produtiva do mundo. Né? Eu sei que vocês não têm esse texto aqui, mas esse livro, mas como o autor aqui também é um inglês, na página 31, ele escreve o seguinte, sobre a mesma coisa, ele escreve o seguinte: foi a caça de lucros pessoais e corporativos que impulsionou inexoravelmente adiante uma dinâmica que afetou o mundo inteiro. Por ocasião de sua extinção, a companhia mudara o curso da história econômica, invertendo o fluxo secular de riqueza entre o Ocidente e o Oriente. Desde os tempos de Roma, a Europa fora o principal parceiro comercial da Ásia, fornecendo ouro e prata em troca de especiarias, têxteis e bens suntuários. Os comerciantes europeus eram atraídos ao Oriente por sua riqueza e sofisticação, em uma época em que a economia ocidental tinha uma fração do tamanho da asiática. Nos primeiros 150 anos da companhia lá na Ásia, a companhia foi obrigada a manter essa prática, dado que a Inglaterra não tinha para exportar quase nada que o Oriente estivesse interessado em comprar. No entanto, na Índia, depois da Batalha de Plassey, que é uma das que ele cita aí no texto, e mais tarde na China, com o fornecimento de ópio, a companhia rompeu esse padrão tradicional de comércio, de comércio e de riqueza. Quando da sua extinção, a economia europeia era 2 vezes maior que a chinesa e a indiana. Uma completa inversão da situação de 1600. A Companhia das Índias Orientais foi um dos principais fatores da grande virada do desenvolvimento global que marcou o nascimento da era moderna. Então, veja, eles iam, a Inglaterra, os ingleses, antes de irem para lá, a economia europeia representava uma fração da economia asiática. Quando eles saíram de lá, a situação tinha se invertido completamente. Né? Isso é para dizer exatamente que, pelo menos no caso da Índia, eles não estão indo para continentes onde os homens vivem em estado primitivo. Isso não procede. Né? Bom, depois vocês vão falar aí sobre o texto, né? Vão falar desses 2 períodos que o autor divide, o período da Inglaterra lá. Mas antes disso, e também logo no início aí, o autor diz o seguinte, que no mundo moderno as empresas têm 2 grandes opções quando enfrentam desafios políticos em países terceiros. A primeira possibilidade das empresas é evitar interferir nas questões políticas, abordagem que a maioria das multinacionais alega ter adotado nas últimas décadas. Agora ele está falando dos períodos mais atuais, né? Pois parece que respeita as sensibilidades locais. Mas o quanto é possível, o quanto é factível, né, na prática, esse tipo de abordagem, ou seja, de não envolvimento na política do país? As poderosas empresas podem realmente evitar se envolver de alguma forma, especialmente quando os governos de muitos países em desenvolvimento são fracos e instáveis? Né? A primeira pergunta que ele faz é uma pergunta importantíssima para a gente. Se há envolvimento político, a gente viu evidentemente que houve, e se é possível evitar isso. É uma pergunta a ser respondida. A segunda forma de relacionamento as multinacionais que as multinacionais reconheçam que têm influência e tentem usá-la de forma responsável. Né? Mas isso também
representa um problema, né? Ele diz aqui, né? Como as empresas podem fazer pressão política sem criar ressentimento num país terceiro? Quem decide quais são os resultados políticos que a empresa deve atingir? A própria empresa? A própria empresa significa os acionistas, né? As atividades, os ativistas ocidentais ou o povo do país anfitrião? Né? Então, o autor fala para nós aqui dessas formas de interação e diz que é extremamente difícil não se envolver. E o livro vai mostrar que, nesse caso especialmente aqui, não foi possível não se envolver, e o envolvimento acabou tendo resultados práticos extremamente prejudiciais para a Índia, né? Isso aí vai desencadear a colonização da Índia, né? Exatamente à medida que eles vão alargando o seu poder sobre a Índia, a Índia vai ser transformada numa colônia inglesa, né? A gente falou aqui, né? A Analu comentou sobre a questão aí, né, de uma certa ideologia que acompanha esse movimento, né, da civilização, etc. Ana Lu disse também, eu tomei nota aqui de algumas questões aqui interessantes, que quando muda o governo, as ETNs enfrentam problemas. Isso aqui é um negócio que merece reflexão, hein? Isso aqui merece reflexão, porque se o que a empresa faz é benéfico para o país, se ela tá apenas gerando emprego, ampliando a renda da população, pagando impostos, etc., etc., não sei se isso aí teria muito problema para ser gerado. Provavelmente deve ter algum outro problema envolvido aí, e não tem a ver necessariamente com o governo. Inclusive, nós vimos aí no texto que muitas vezes não é a mudança do governo que traz problema para a empresa transnacional. É o conflito de interesses da empresa transnacional com o país que leva à mudança de governo. Vocês viram aí, isso é muito importante para o nosso estudo aqui, vocês viram aí vários golpes de Estado. Vários governantes foram tirados do poder pelos ingleses e muitas vezes eles faziam isso alimentando, financiando, né, os opositores, né? Então, muito embora a Índia tivesse ali uma estrutura política, né, razoavelmente desenvolvida, né, existia, evidentemente, as rivalidades políticas locais, como existe em qualquer lugar do mundo, né? A Índia não é diferente. E os ingleses aproveitavam dessas rivalidades para financiar o lado que, né, o rival, etc. Só que o rival depois chegava ao poder e percebia que a presença da empresa no país realmente era algo que era prejudicial ao país. O problema é que na hora que ele se dava conta disso e queria ali negociar com a empresa, a negociação era trancada. E aí um novo golpe de Estado aparecia nessa relação. Essa questão do golpe de Estado é muito importante. A gente precisa guardar esse negócio aí, hein, gente? Agora eu queria queria voltar um pouquinho à questão colocada por vocês, de modo geral, sobre a questão da corrupção. Da corrupção, né? Então, olha, o autor fala que eles corrompiam os líderes da Índia, né? O autor fala, Analu comentou, que no final do século XVII a empresa viveu uma certa dificuldade, inclusive a monarquia britânica quis dar aquela carta patente que oferecia o monopólio para uma empresa concorrente, e aí Analu disse que a companhia conseguiu se arrumar, sim, mas o texto fala como?
O texto fala que foi comprando, Sim, pagando compraram grande parte da empresa, né? Olha aqui, ó, então veja, nós estamos aqui diante de uma operação de corrupção que não é dos ingleses sobre os líderes da Índia, mas dos ingleses, dos empresários ingleses, porque a companhia é uma empresa privada, sobre o monarca inglês, né? Então, são duas ações de corrupção. E eu considero que a gente devia aproveitar esse momento para entender um negócio aqui sobre a corrupção. Porque, principalmente, o Brasil é muito vitimado por esse tipo de ação, mas a gente precisa entender melhor esse negócio de corrupção. E eu acho que esse texto aí, ele ajuda a gente a entender. Veja, o que é corrupção, né? A corrupção, a gente pode, de uma maneira assim simples, né? A gente pode defini-la como sendo um meio de se obter aquilo que se deseja e não é possível se obter por vias legais, então você obtém por vias ilegais, né? Então a corrupção, veja, é uma atitude de alguém que possui meios para comprar, para adquirir. É alguém que tem um objetivo de alcançar alguma coisa e possui meios para tanto. Isso significa dizer que, não só nesse texto, mas de um modo geral, a fonte da corrupção é quem tem dinheiro. Então são as empresas. Na maioria das vezes, para existir corrupção, é necessário que haja o corruptor e o corrompido ou corrupto. Agora, veja bem, eu podia ser um corrupto. E o que eu faço? Eu quero ganhar dinheiro, porque eu sou corrupto. Então eu vou pendurar um cartaz na minha peito aqui e vou sair aí pela rua aí dizendo, escrito no cartaz assim, ó, sou corrupto, corrompa-me. Olha só que bacana isso. O que eu posso oferecer, né, para alguém me corromper? Nada, não tenho nada. Então eu vou para a rua e vou voltar triste, entristecido, né? Porque não vou conseguir ninguém que me corrompa. Não tem nada para oferecer. O funcionário público, ele tem o que oferecer. Inclusive esses líderes aí políticos, eles são, de certa forma, são funcionários públicos, são líderes do Estado. E eles têm o que oferecer, porque eles são intermediários entre aquilo que as empresas querem e aquilo que não lhes pertence, que são a possibilidade de, através de leis e outras coisas mais, oferecer para a empresa exatamente aquilo que ela quer. Mas o ator corruptor tem que ser a empresa, não tem outro jeito. Então eu estou chamando a atenção porque aqui o caso aqui mostra para a gente claramente, né? Dizem para nós que normalmente o brasileiro carrega com. Tem umas pessoas que dizem, né, que os brasileiros carregam com eles o DNA da corrupção. DNA da corrupção tem os ingleses, né? É claro que, pelo menos com essa experiência aqui, a gente vê que os ingleses possuem uma vocação muito grande para corromper, né? Isso é muito importante da gente perceber aqui. É mais um instrumento, inclusive dito pelo próprio autor aí do texto, né? Que era usado, que é o suborno, né? Suborno é corrupção. Bom, depois o autor faz uma série de narrativas aqui sobre o caso específico, né? Dos conflitos, né? Esse conflito particular aí de Plessy, né? Que levou o tal do Mir Jafar ao poder, conduzido pelos ingleses, né?
E vai falar de uma série de outros conflitos aqui entre os indianos e os ingleses. E a outra passagem aí, exatamente, me parece que nessa última aí, que eu acho que quem comentou, talvez, não sei se foi a Mariane, não tenho certeza, ou se talvez tenha sido como é o nome da nossa amiga que foi a última a falar? A Gabriela, professor. A Gabriela, isso. Foi a Gabriela que falou daquele último conflito lá, que eles lustravam, né, poliam lá as armas deles, né, os ingleses, né, com óleo animal, né, e aí deixa ficar muito claro, né, que os ingleses, porque a Ana Lu perguntou, né, mas tinha guerra mesmo, né, então veja só, a suspeita por parte deles, do Sepoy, que ele chama aí, né, de que os novos cartuchos de rifles que usavam eram engraxados com gordura, né? Então, não era resolvido, os problemas não eram resolvidos de maneira diplomática, não. Os problemas foram resolvidos com base no canhão mesmo, né? Inclusive, há uma passagem que ele diz categoricamente que os ingleses tinham aquilo que os hindus não tinham, né? Que era exatamente o seu exército e a sua força militar, né? Eu não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário a mais sobre essa experiência aí da Companhia das Índias Orientais, lá na Ásia, lá na Índia, ou se vocês consideram que isso aí está mais ou menos entendido? Aquela passagem... Oi? Oi, Alessia aqui. Eu tenho um comentário para fazer. Por favor, Alessia. Não quero dar spoiler da minha apresentação, mas eu senti que quando a gente estuda sobre isso, tem muito eufemismo, né? Tipo, eles não falam as coisas como realmente foi. Foi tipo um massacre, foi muito racismo, muita eugenia, muita supremacia branca, etc. Tipo, tem muito eufemismo, e geralmente porque quem escreve justamente são pessoas do Ocidente, né? Eu acho que se fosse um autor indiano que visse assim, através do olhar do povo indiano que sofreu muito, seria uma outra narrativa. Com certeza, Alessia. E não só porque ele também é inglês, o autor, né? Então a coisa fica meio que ele apresenta a coisa para nós. Se vocês vão se lembrar aí, quem fez o trabalho, quem leu os textos principalmente, que ele tenta transferir o problema para os dois líderes lá, o Robert Clive de um lado e o Sirai. Tudo começou ali com eles, ali, segundo ele, e o problema para ele estava nos homens, nessas pessoas, né? Então, o problema não está no resto que ele fala, que uma companhia britânica foi para a Índia. Não foi uma companhia da Índia que foi para a Inglaterra, foi uma companhia britânica que foi para a Índia, foi armada, foi com o propósito de se enriquecer. Isso não faz muita diferença para ele. Mas a pessoa, ele acaba dizendo, cada um deles lá, ele fala da personalidade do Clive, da personalidade do Sirai, e são dois camaradas agressivos e tal, não sei o quê. Bom, esse tipo de reflexão, esse tipo de caminho que ele adota, é o mesmo caminho que quem, por exemplo, costuma dizer, às vezes, né, há pessoas que dizem, por exemplo, que o problema do nazismo foi o Hitler, né? Então, veja, se o Hitler, se aquele louco não tivesse sido posto no poder, não haveria o nazismo. Se os homens têm essa importância, é a mesma coisa que se a gente tirasse o Hitler da Alemanha, ele é doido, e colocasse ele no Brasil, o nazismo teria sido brasileiro. Imagine você, o nazismo, um regime que exige uma disciplina cruel, né? Porque a ordem tem que vir para cima e tem que ser cumprida em todos
em todas as etapas ali. Imagina um nazismo. O Brasil não tem condição nunca, né, de ser um país nazista. Nazista não tem condição, porque esse aqui é uma bagunça tão grande. A ordem sai de cima, o cara vai tomar uma cerveja antes de passar a nota para frente. A Alemanha não tem isso. O alemão recebe uma ordem, ele passa a ordem para frente, o que recebe vai, e tem que estar em tal lugar, tal hora. O alemão está na hora naquele lugar, marca a hora com o brasileiro para você ver se esse troço dá certo. O cara chega 2 dias depois, já explodiu a bomba, né? Então, veja, Hitler é um personagem que se encaixa naquele momento da história, mas existia toda uma insatisfação na Alemanha que dava margem à realização desse troço que surgiu lá com esse partido aí, né, de Hitler. Né? Então ele tenta transferir isso aqui para a responsabilidade do Clive. A empresa não tem nada em Londres. Os britânicos lá, eles coitados, eles não sabem de nada que foi feito lá na Índia, né? A gente vai ver no texto seguinte aí, que a gente vai estudar aqui na sexta-feira, vocês vão ver que o caminho que ele toma lá também é meio parecido com esse aqui. E lá há outros elementos diferentes do daqui para a gente mostrar que, na verdade, Londres sabia de tudo. Londres sabia de tudo, né? Bom, gente, então, eu não sei se alguém não tiver mais nada para falar. Alguém gostaria de fazer algum comentário a mais? Ou, inclusive, sim. Eu só ia fazer um comentário aleatório mesmo, que é o que eles falam naquele filme Ele Está de Volta, né? Que se Hitler voltasse no dia de hoje, tudo aconteceria de novo, porque o pessoal não ia, realmente ligar uma coisa da história com a realidade. Só tudo ia acontecer e o pessoal só ia ser influenciado do mesmo jeito. Exatamente. A história se repete. Muitas vezes a história se repete, primeiro como tragédia e depois como farsa, né? Só para concluir aqui, ó. Acho que foi a Ana Lu, citou uma frase onde lá o inglês lá, não lembro se era o Robert Clive ou não, ele diz: ou eles devem ser dependentes de nós, ou nós é que vamos nos tornar dependentes dele. Imagina isso. Não tem, a visão dos ingleses é exatamente essa. Essa era a visão mercantilista. Porque para o mercantilista, toda operação comercial, ela tinha alguém que ganhava e alguém que perdia. O cara que vendia e conseguia dinheiro, conseguia ouro, naquela época ouro, né? O cara que vendia e conseguia ouro, esse ganhava, ele ganhou na operação comercial. O cara que comprava e tinha que pagar com ouro, como ele abria a mão do ouro, e o ouro era o objetivo, então ele perdia. Então, na operação comercial, sempre existia um ganhador e um perdedor, né? E aqui a visão deles é a mesma. Ou eles se tornam dependentes de nós, ou nós. Por que vocês não tornam dependentes da Índia? Como é que os Inglaterra, os hindus estão ameaçando de subordinar a Inglaterra em algum momento? Ou os chineses, ou algum outro? Né? Então, veja, é uma fala verdadeiramente de quem quer tentar justificar, né, as coisas tal como elas estão acontecendo no continente, né, lá na Índia. Né? Mais alguma coisa, gente? Professor, eu posso falar com você sobre o TCC agora no fim da aula, por favor? Pode. Eu fico pelo final aqui para a gente poder conversar então. Tá bom. Gente, olha só. Então, se a gente não tem mais nada para falar sobre esse texto, se está mais ou menos entendido aí todos os elementos, guardem bem esses elementos desse comportamento, porque para nós aqui o que nos interessa é regularidade nessas ações, né? E então, sexta-feira, a gente volta com o segundo grupo, que vai falar sobre a experiência lá na África do Sul. Bem interessante, a gente vai ver isso aqui depois, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez vocês.
e até sexta-feira e um bom caminhar aí da semana. Beleza? Obrigada. Tchau, Boa professor. noite, Boa prof. noite. Obrigada. Até sexta. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigada, prof. Boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite, prof. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.